O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? A Universidade realizou mais uma edição da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Essa é uma das atividades anuais desenvolvidas pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho e de todas as comissões internas de prevenção de acidentes de trabalho. Professores e funcionários participaram de várias palestras sobre várias temáticas. Uma delas analisou o tratamento e a prevenção de doenças vasculares. A fala foi desenvolvida pelo médico César Assoni e é com ele que nós vamos conversar no programa de hoje. Olá. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Olá a todos. Doutor, a sua fala tratou sobre a insuficiência venosa crônica, o IVC. É o que a gente costuma chamar de varizes? As varizes é uma insuficiência venosa, né? E casualmente, lá na universidade, foi colocado alguma coisa em relação a doenças vasculares relacionadas ao trabalho, entendesse? Que foi o tema, né? Que também é extremamente importante, uma vez que varizes, claro, se desenvolve também com a parte ocupacional, entende? Claro que tem que ter um fator genético prévio, alguns fatores importantes, e que daí com a doença ocupacional, por exemplo, depende da posição, depende do tipo de atividade, depende como é que é a movimentação. Então, causa uma insuficiência venosa crônica associado àquilo que a pessoa já tem previamente, né, dentro de si, no seu DNA, determinado em termos de formação de varizes e insuficiência venosa crônica, né? Muito em pé ou pouca movimentação, isso tudo são... Exatamente isso que acontece. Por exemplo, assim, a inatividade ou ficar muito tempo parado, tanto sentado quanto em pé, em ortostatismo, ergonomicamente é inadequado para quem tem já uma pré-tendência, né? Então há uma formação de varizes, né? E consequentemente, na sua sequência, insuficiência venosa crônica, que são outros fatores associados além das varizes, que causam vários sintomas, né? Sintomas desde, assim, pernas pesadas, cansadas, tá? Até, eventualmente, em casos mais severos, com úlceras, feridas nas pernas, e essas feridas causam muito abstenteísmo, ou seja, falta ao trabalho, né? Devido à dor, devido à dificuldade, e elas estão extremamente difíceis de cicatrizar às vezes depois. Então o negócio é prevenir. E por que isso ocorre? Isso ocorre exatamente porque varizes é é uma veia, certo? Que um dia é normal e de repente com o tempo a sua parede ela é mais adelgaçada, uma parede que não tem tanto colágeno, tanta sustentabilidade, e com o desenvolvimento de ficar de pé, no caso do trabalho, ou sentado, no caso também de um posto de trabalho, o que acontece? Essas veias começam a dilatar, tá? E essas dilatações das veias formam tipo bolsões, né? E esses bolsões acumulam sangue, que também com o tempo poderão dar trombose e outros fatores, devido exatamente à inatividade. Então, o que a gente pede para as pessoas que têm um posto de trabalho fixo, que na verdade cada hora e meia, que levante, que vá ao banheiro, que se estique, que faça movimento nas panturrilhas, entendeu? Que com isso, então, ajuda, no caso, o fluxo sanguíneo se fazer melhor
de retorno dos membros inferiores para o coração. Doutor, a gente pode, por exemplo, dizer que isso é mais recorrente em mulheres ou homens, ou independe? Sim, há uma tendência maior em mulher, uma proporção de 7 para 1, para 3, desculpa, né? Mais ou menos, cada 10 pessoas que têm varizes, 7 são mulheres e 3 são homens, entendeu? É uma prevalência maior em mulheres, pelo fato, por quê, digamos assim? A parte, também a parte genética, outros fatores hormonais, né? E as gestações, né, que a mulher tem, que aumenta o peso e a dificuldade de retorno sanguíneo nesse período, e também pelo fato de ter uma carga hormonal muito alta, né, durante o período da gestação, consequentemente há uma maior dilatação das vezes, por isso que as mulheres têm mais. E tem varizes e tem aquelas varicosas, que são aquelas lá que dão mais o dano estético, e em algumas pessoas também dói, tá? Então, é adequado fazer um tratamento com o médico, o angiologista, cirurgião vascular. Doutor, nessa questão, por exemplo, das varizes e das varicoses, em que momento deixa de ser uma coisa estética e isso realmente passa a ser uma doença? Na verdade, toda vez que tem varizes, tá? Que já aquelas, tu olhar na perna, fica de pé, vê aqueles segmento dilatado, aquelas bolas na perna, a gente diz, né? Ali já é uma doença venosa, tá? E a pessoa que tem isso, ela tem, tu tem que tratar e posteriormente sempre tem que fazer alguma correção. Não existe você operou varizes, você curou varizes. Varizes não cura. Você tira aquelas que estão evidentes naquele momento, tá? Posteriormente, toda vez que tem você tem que fazer algum tipo de tratamento. Ou escleroterapia, hoje tem vários tipos de tratamento, ou faz microcirurgias, escleroterapia com espuma e tal, e tem outros tipos de alternativas de tratamento. E também a gente diz assim, a pessoa que fica muito tempo sentada, ou fica muito tempo em pé no seu posto de trabalho, é adequado o uso de meias elásticas, no mínimo de média compressão. Entende? O senhor comentou que o mais importante de tudo isso é prevenir, fazer esses movimentos. E como mais prevenir? Por exemplo, quem passa muito tempo em pé, ou quem passa também muito tempo sentado? Eu acho que no final do dia tem que caminhar, tem que se movimentar. Exercício físico, entendeu? As caminhadas são extremamente importantes, tá? E é isso que eu te falei, cada hora e meia, aquele posto de trabalho, assim, tu tem que levantar, vai ao banheiro, estica as pernas, faz um alongamento, aquela bomba periférica, que é a panturrilha, ela tem que funcionar, ela tem que se mexer. Se ela se mexe, o sangue volta e está tudo bem. Na verdade é um ganho, claro, a gente fala especificamente dessa questão de doenças venosas, mas essa parada é importante para a cabeça, oxigenar as ideias, o corpo. Sem dúvida, eu acho que cada vez que tu faz isso, tu dá uma relaxada, tu abranda os problemas na tua cabeça, né? Eu acho que isso aí é muito bom, né? E a gente fala das varizes, mas mesmo coluna, postura, tudo isso é um ganho. Certamente, por exemplo, tu fica numa posição só, né? Ergonomicamente, às vezes tu tem uma dificuldade, por exemplo, consequentemente, se você levanta, faz um alongamento, faz alguma coisa, você melhora bastante toda o teu bem-estar, né? E a capacidade de trabalhar também fica sobremaneira... Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa, a gente comenta de mulheres e homens, quem é mais predisposto. Fumantes também são predispostos a doenças vasculares? Os fumantes, eles têm uma tendência maior. Inclusive, assim, o que tem em relação a isso, por exemplo, mulheres fumantes com uso de anticoncepcional, por exemplo, tem uma tendência maior de formar trombos nessas veias, nessas varizes, né? A sua parte de que fica parada, tem varizes, ainda usa anticoncepcional e mais o fumo, é um fator agravante para formar tromboflebite, trombos profundos no meio daquelas veias que dilataram, consequentemente poderá com muito mais facilidade ter embolias pulmonares e doenças graves, né? Que dependendo da extensão pode levar até a morte, né? Existem muitos estudos e casos recentes associados, né, ao cigarro, o anticoncepcional e essa questão da... Exatamente. Também, claro, a obesidade aumenta, o fumo, o cigarro, a imobilidade, são todos os fatores condizentes, e a genética, né? E a genética. Da pessoa, né?
Então, tudo isso tem. E tem casos chamados de trombofilia, que são aquelas pessoas que têm uma tendência a ter algum tipo de formação de coágulos devido a fatores, né, que predispõem o sangue a ser mais tendencioso a coagular dentro dos vasos e, consequentemente, ter outros problemas. E muitas vezes a pessoa pode ser predisposta e não sabe. Muitas vezes, na verdade, trombofilia é um estudo recente que se fez, né? Recente em termos, mas agora se tornou mais em voga, principalmente mulheres que às vezes tinham muitos abortamentos, não sabiam por quê, às vezes exatamente daí foi pesquisar, tinham trombofilia. O que é isso? Enquanto a gestação se fazia, a placenta na aderência com o útero, ela formava pequenos trombos e daí não segurava, né? Não conseguia oxigenar o feto e havia o abortamento. Então, as pessoas têm tem que ser pesquisado trombofilia. Pessoas que têm muitas vezes trombofibrites, tromboses de repetição, entendeu? Tem que pesquisar esse tipo de doença. Até porque o nosso organismo, ele é uma máquina onde tudo depende de tudo. Uma doença... Sem dúvida, é o tênue equilíbrio. A gente sempre diz, está todo ele equilibrado, né? E quando tu tem alguma coisa que começa a desequilibrar, uma coisa puxa a outra. Puxa a outra, exatamente. Doutor, é importante as pessoas saberem também que existem tratamentos com a utilização de remédios e outras alternativas. Mas em que estágio isso é recomendado? Toda vez que tu tem um sintoma, por exemplo, assim, mesmo que não tenha muitas varizes, tem varizes pequenas, tu tem aquele sintoma de peso, desconforto no final do dia, tá, da perna. Então, a gente indica os venurotônicos, que são os medicamentos que tendem a diminuir um pouquinho o fluxo, aumentam o fluxo sanguíneo e, consequentemente, diminui melhora o tônus das veias. E isso, então, melhora a sensação de peso, melhora, às vezes, a dor e ajuda bastante, entende? São muitos medicamentos que existem hoje para isso, né? E depois, os outros tratamentos, aí, quando isso não é o suficiente, e as veias são maiores, depende do tipo de classificação, aí tem lá a cirurgia, tá? Que tu pode fazer a cirurgia, tanto extração de safena e varizes colaterais, que varizes colaterais são aquelas que são os troncos, né? Não os safênicos. Hoje tem a espuma que se usa, né? Escleroterapia com espuma, que se trata até com safena também, né? E tem também a radiofrequência e o laser, que são outros procedimentos mais avançados, já mais na esfera cirúrgica, entendeu? Mas na esfera assim mais clínica, tu usaria esses venurotônicos, esses medicamentos, e também o uso de meia elástica, ajudaria bastante. Doutora, a gente falou da prevenção, que isso é muito importante, a gente prestar atenção nesses sinais, não necessariamente só no trabalho, mas quantas pessoas em casa, né, enfim. Mas existe alguma forma, por exemplo, de inibir que isso não aconteça? As varizes? Na verdade, assim, se tu tem um componente genético, obrigatoriamente tu provavelmente vai ter varizes. Porém, você pode diminuir os danos que ela causa e pode diminuir a quantidade que ela teria se você faz exercício, que você faz, entendeu? Porque tu tem uma tendência, mas tu pode abrandar isso com muita tranquilidade. Mas tendo a predisposição genética é praticamente inevitável. Tendo a predisposição genética, a chance de ter é maior. Não quer dizer que vá ter, entendeu? Porque a gente recebe um gene do pai, um da mãe, entendeu? E um é predominante, entendeu? Às vezes não tem porque pegou o gene que é o mais resistente à parede do vaso. Um gene saudável. Doutor, dieta resolve ou contribui? A dieta, por exemplo, assim, o intestino funcionando legal, entendeu? Dieta com fibras, verduras, tá? Muito líquido, ajuda. Por quê? Porque você tem menos esforço para evacuações e tal, e isso realmente ajuda a diminuir a tendência de varizes. Porque também hemorroide, por exemplo, que tem na borda do ânus, ali também são varizes, né? São varizes que estão dilatadas ali naquela região, né? As varizes das pernas são varizes também, é o mesmo tipo de a patologia é similar, né? E existe outro local, por exemplo, do corpo que isso também possa acontecer?
Existe outros tipos de varizes de esôfago, varizes pélvicas, varizes internas, varizes pélvicas, que na verdade aí já tem que lançar mão de métodos diagnósticos, que são mais difíceis de ver. Porém, na verdade, sim, o que é mais comum a gente ter é varizes nos membros inferiores, né? E também do ponto de vista ocupacional, varizes nos membros inferiores. Dos membros. A gente falou da questão do fumo, mas o álcool, por exemplo, outros, claro, esses hábitos mais agressivos também podem... Existe uma relação, alguma coisa assim? O álcool não tem uma relação definida em relação à varize em si, né? Tem com outras patologias, a não ser, no caso do álcool, que está falando, varize esofágica, isso sim, porque dá uma cirrose, uma hipertensão porta e causa hemorragias com vômitos, com sangue. Mas aí é outro tipo de mecanismo do que esse tipo que nós estamos falando, das membros inferiores. Doutor, na questão, como fica, por exemplo, a situação de quem é diabético? Precisa ter mais cuidado? Existe alguma relação entre isso? Na verdade, sim, o diabético é uma patologia vascular. Eu sempre digo, o diabetes é uma patologia que dá muito dano vascular, tá? Ele atua mais nas artérias que nas veias, sabe? As artérias. É aquela que leva o sangue do coração até a ponta do dedo do pé, vamos supor, certo? Então, o diabético, que ele não cuida, ele há uma formação há uma diminuição, né, do tamanho das artérias por placas e alterações importantes, e que o sangue chega pouco lá embaixo, no pé, vamos supor, entendeu? Quando não cuida, né? A pessoa que cuida bem pode viver eternamente muito bem, sem problema nenhum, cuidando da sua glicemia e etc. Só que, na verdade, quando tem, isso é extremamente grave, né? Por exemplo, pessoa que tem diabetes e tem problema circulatório nas pernas, né? Ou em outros locais, contudo, estou pensando especificamente nas pernas, pode ter pé diabético sujeito a grandes amputações e perda de membros e tal, por causa da falta de circulação. O sangue não chega, não é a varize que traz de volta, né? As veias, né? Sim. Então, é aquela que leva o sangue até lá embaixo, né? É um pouquinho diferente, mas as varizes não têm muita relação com o diabetes em si, entendeu? Mas tem com a circulação arterial. É importante isso também. Doutor, outra questão, o salto alto para as mulheres, que até tão pouco tempo ele era incriminado, existe relação isso? O salto alto, a princípio, ele foi abolido. Antigamente a gente falou que não pode usar salto alto. Hoje não tem mais isso, sabe? Claro que você não vai usar aquele salto agulha, aquele salto bem fininho, porque daí você pisa só com a parte anterior da perna, mas na verdade um salto é até adequado. Um salto, na verdade, 4 centímetros, 5 centímetros, desde que ele seja mais largo embaixo, que tu sinta a planta do pé, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. Doutora, a gente fala muito sobre essas questões e é importante que as empresas, no caso da URI, a gente tem a CIPAT todo ano, a gente faz essa parada para refletir, mas que isso também seja um assunto mais recorrente nas empresas, porque muita coisa pode ser evitada, a questão do absenteísmo, faltas no trabalho, rendimento do profissional, e a gente nem imagina que é por uma questão, muitas vezes, tão simples de se evitar. Sem dúvida. Eu acho assim que, na verdade, as empresas, até elas fazem programas. Aqui em Erechim, eu acho que são muito desenvolvidas. Eu até acho que isso aí é extremamente importante. E na URI, no caso, né, não tem grandes riscos, né, teoricamente, mas assim a gente orientou no sentido de que a pessoa, aquilo que a gente comentou, se movimente, levante do seu posto de trabalho para evitar coisa, porque a imobilidade causa isso aí, o sangue fica menos tempo circulando, ele tende a coagular, entendeu? Então é isso aí. Então isso previne bastante. As empresas, por exemplo, grandes metalúrgicas, tem assim que fica muito tempo no posto de trabalho em pé, esse sim, teoricamente, seria usar uma meia elástica, fazer alguns tipos de profilaxia que evite, né, qualquer tipo de dano a posteriori, né? E acompanhando essa patologia, o senhor já há tempo, o que o senhor tem percebido no consultório com relação a essa patologia, mesmo no ambiente de trabalho? Tem sido mais recorrente ou nem tanto, ou uma vez isso era muito mais grave? Eu acho que uma vez era mais grave, porém hoje com as informações e programas das próprias empresas melhorou muito, sabe? Claro que ainda tem principalmente pessoas que não têm essa assistência
não em empresa, no trabalho rural, na parte agricultura, ainda tem bastante gente que tem aquelas úlceras varicosas, aquelas feridas grandes na perna, de difícil tratamento devido a varizes. Isso dá uma dificuldade enorme, muita dor, às vezes dá infecção, porque ela infecta e tem que ir para o hospital, tomar medicamento, antibióticos e tal. Essa é a mais complicada, sabe? Porque não tem programas, né? São coisas assim mais individuais, né? E porque a gente muitas vezes, mas é só um cansaço, ou é só uma veiazinha, muitas vezes a gente não dá a devida atenção para aquele problema. Claro, hoje se tem muito mais informação, mas ainda existe um pouco de resistência, muitas vezes, em buscar uma solução. Sem dúvida. Eu acho que hoje, como tu disse, essa informação é adequada. Se a pessoa que tem dor, tem uma sensação de... procura ver o que é, né, essa sua dor. Hoje tem exames, né, que tu pode lançar mão, exames não invasivos, como uma ecodoppler das pernas, que tu vê se tem refluxo, se aquelas válvulas estão funcionando bem, entendeu? Então, isso aí é importante para te ter uma profilaxia. O que a gente sempre diz, se você tem uma pessoa jovem, tem varizes, o ideal é que você trate agora, para na sua idade mais avançada, que a gente normalmente, quando fica mais idoso, acaba tendo outras doenças do coração, outras doenças que impedem, às vezes, de fazer o tratamento adequado naquele momento, entende? Ou não fazer uma cirurgia, alguma coisa, né? Então, a gente sempre diz, não, tem alguma coisa, uma patologia hoje, com o advento de avanços anestésicos, tudo, é bem tranquilo. Uma cirurgia de varizes, um tratamento adequado de varizes, é bem tranquilo hoje. Falando nessa questão da cirurgia, eu tenho uma curiosidade, pessoal. Como é que é o pós-operatório de uma cirurgia de varizes? Olha, o pós-operatório de uma cirurgia de varizes é um pós-operatório bem tranquilo, porque a gente considera isso uma cirurgia superficial, né? Então, assim, nos primeiros, normalmente em torno de 15 dias, 30 dias, no máximo, a pessoa está extremamente bem para qualquer tipo de trabalho. Tem que tomar algum cuidado, assim, no sentido de movimentação, fica muito em pé, logo... Nos primeiros dias, sim, porque normalmente a cirurgia também não deixa de ser um trauma, sim, né? Aí você fica um pouquinho com edema, um pouco inchado e tal, mas isso melhora com os dias. E às vezes a gente recorre à meia elástica também, por um período, e isso aí é bem tranquilo, né? Que joia, porque é uma situação... muitas vezes muito comum e que a gente não... Não, sem dúvida, né? É comum esse tipo de... E dá medo, qualquer pós-operatório dá medo, né? Sem dúvida. Precisando. Doutor, então, eu acho que a mensagem mais importante, a gente está se encaminhando para o encerramento, mas a mensagem mais importante que fica realmente é a questão da prevenção, que também ela está relacionada com a qualidade de vida. Se existe esse diagnóstico, se existe essa predisposição, prevenir, tratar e cuidar para não se tornar algo ainda mais grave. Sem dúvida. Eu acho que toda a prevenção, toda atividade física que é adequada para melhorar o seu movimento, o seu fluxo sanguíneo, eu acho que é extremamente importante, tá? Porque isso faz com que na vida futura, lá na frente, tu tenha uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Cada vez mais a gente está prevendo qualidade de vida. Tanto é que hoje a profilaxia é o que mais interessa nesse momento, entende? Para você ter lá na frente uma boa vida, uma tranquilidade e viver bem, o que a gente mais quer, né? E sair uns 2 minutinhos da cadeira, né? A cada hora não faz mal, muito pelo contrário. Não, eu até acho que de repente a pessoa vai render mais depois, né? Com certeza. Entendeu? Porque tu dá uma esfriada nas tuas ideias, às vezes tu tem uma solução que não está dando naquele momento, tu sai um pouquinho, quando tu volta, a solução estava ali na minha frente, eu não tinha visto. Né? E uma esticadinha, uma pausa para dar uma respiradinha já ajuda. Exatamente. Doutor, com certeza todas essas informações, esses esclarecimentos são muito importantes até para os nossos telespectadores. Às vezes a gente não dá a devida atenção que esse assunto merece. Então, muito obrigada pela sua participação. E espero recebê-lo outra hora para a gente continuar falando sobre esse assunto que também é tão válido e merece a nossa atenção. Muito obrigado pela disposição e quando estiver estarei sempre
Obrigada pela participação também na URI, porque esse momento é muito importante para nós enquanto trabalhadores e colegas e nossos ouvintes, todo mundo ter essa... Estamos aí para colaborar no que for possível, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você pela sua audiência, uma excelente semana e até o próximo programa.